livro de Números, capítulo 21. Glória a Deus. Números, capítulo 21. Glória a Deus. História do versículo 4. Números 21, verso 4. O verso 4 e o verso 5. Livro de Números, capítulo 21, o verso 4 e 5. Amém. Então partiram do monte de Ur, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, algo do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eu não posso dar pão aos nossos assentos. Amém. Aleluia. Essa noite agradecendo a Deus por oportunidade de conseguir. Então, nós estamos aqui para falar da sua palavra. Após no final nós estaremos orando pela pastora, ela não está passando muito bem, por esse motivo o pastor não está presente. Mas nós estamos aqui para estar orando, intercedendo, e Deus vai estar assim fazendo isso com grande milagre. O Senhor me colocava essa palavra no meu coração nessa tarde. Não sabia eu que estaria ministrando, mas o Senhor me fez ministrar essa palavra no meu coração. E antes de eu entrar nessa palavra, eu quero fazer uma introdução começando no livro de Gênesis, capítulo 12, aonde o Senhor chama Abraão do meio da sua parentela e faz uma promessa. Aí o nome seria Abraão, e o Senhor então muda o nome dele para Abraão e faz uma promessa que dele o Senhor ia fazer uma grande nação. E quando então o Senhor, Abraão ouve a voz do Senhor, ele sai do meio da sua parentela para um lugar onde o Senhor ainda havia de mostrar. Vamos ver que o Senhor então ele vinha para cumprir essa promessa, ele cumpre a promessa na vida de Abraão. O Senhor então concede um filho para Abraão, o seu nome chama-se Isaac. Aquela promessa que o Senhor tinha feito para Abraão se transfere para Isaac. O Senhor então vinha fazer eles cumprir quando Isaac tem um filho, por nome Jacó. Ele no livro de Gênesis, capítulo 32, abre o vídeo dizendo que o Senhor então muda o nome de Jacó, o nome de Jacó, para a primeira vez nós estamos ouvindo e vendo o nome de Israel. Quando o Senhor então chama Jacó e fala que a partir de hoje o seu nome será Israel. Então aquela promessa que o Senhor teria feito para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, agora é transferida para Jacó. E quando então Jacó então começa a se multiplicar na nossa terra, sabemos que a descendência dele veio 12 filhos. E através então de um filho, o Senhor, para cumprir uma promessa, o Senhor envia José para o Egito. E quando José então está no Egito, a Bíblia vai dizer que o Senhor dá um sonho para José, e através daquele sonho, que seria 7 anos de fome, 7 anos de fartura, o Senhor então revela algo que iria suceder posteriormente. Então o Senhor já prepara José para receber a toda aquela nação que iria até o Egito a busca de alimento. Sabemos que através daquele propósito, daquele projeto de Deus envia para lá 76 almas, que era a descendência de José, que era o seu pai, os seus irmãos e ali as suas famílias. Então quando aquele povo vai para o Egito, o Senhor começa a cumprir aquela promessa. Mas o Senhor tinha feito ainda uma promessa para Abraão, que o Senhor ia dar uma terra para ele, de manava de Chile, uma terra onde seus olhos estavam buscando, o Senhor ia dar aquela terra para ele. Mas às vezes o propósito, o projeto, ou seja, o processo da promessa não se cumpre tão fácil. Por isso que eu voltei um pouquinho para que nós possamos entender como o Senhor nos faz uma promessa. Ela não vai se cumprir de um dia para o outro, ela não vai se cumprir, quem sabe, quando nós estamos na bonança. Mas é em tempo de crise que o Senhor nos levanta para cumprir o seu propósito na nossa vida. É no tempo de crise que Deus nos chama para que nós possamos colocar a posição do Senhor, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa abençoar a nossa família, nosso lar. Então sabemos que o Senhor
Senhor chamou Abraão. Foi em tempo de crise que o Senhor chamou Jacó e mudou o seu nome, porque ele estava foragido da sua família, ele estava foragido do seu sogro. Então foi em tempo de crise que o Senhor levantou José na prisão. José, para que ele viesse salvar toda a sua família. Então é em tempo de crise que o Senhor levanta Moisés como libertador de Israel. Ou seja, todas as vezes que nós vamos ver o livramento, o Senhor usa alguém em tempo de crise para fazer diferença na face da terra. Quando nós passamos por um processo, quando nós passamos por dificuldade, às vezes a nossa tendência é parar no meio do caminho. Às vezes a nossa tendência é retroceder, às vezes a nossa tendência é voltar atrás. Mas o Senhor, nessa noite, através dessa palavra, o Senhor quer nos encorajar a perseverar. O Senhor está falando conosco, assim como o Senhor falou com Josué. Ser forte e corajoso, esforça-te e tenha ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Então o Senhor vai deixar essa palavra, que nós possamos nessa noite sair daqui, com nossa cabeça erguida. Quem sabe se nós estamos olhando para baixo, quem sabe se nós estamos olhando em direção aonde não vem o propósito do Senhor. O Senhor nos quer que nós voltemos novamente a olhar aonde vem nosso socorro, aonde vem a nossa esperança. E sabemos então, quando o Senhor usa, acontece todo esse propósito, todo esse processo. O Senhor, então, a nação de Israel não aumentava através somente de um homem, quando o Senhor escolheu, que foi Abraão com sua esposa. Agora vamos dizer que a Bíblia vai falar como aquele povo vai sair do Egito, já sai com uma multidão. Então o Senhor escolheu José ali no Egito e fez com que aquela descendência, aquelas almas que estavam ali ainda em Canaã, fosse para o Egito. E sabemos então quando aquela família, ele está no Egito, a Bíblia vai dizer que passa 130 anos para uma promessa se cumprir. Eles estavam sendo escravizados pelo inimigo, eles estavam sendo escravizados ali pelo faraó. Agora, se nós meditarmos na promessa que o Senhor fez para Abraão, se nós meditarmos no processo que foi de declaração, às vezes nós podemos pensar, onde está a promessa do Senhor? Que o Senhor teria prometido que ia dar uma terra para esse povo. Onde está a promessa que o Senhor tem feito para esse povo, que iria prosperar essa nação, que ia fazer uma grande nação e que ela não seria dominada por outras nações? Onde está a promessa que o Senhor tem feito para Abraão? Onde está a promessa que o Senhor tem feito para Jacó? Onde está a promessa que o Senhor tem feito para José? Mas vamos dizer que o Senhor ele tem um propósito na nossa vida. E quando o Senhor ele tem um propósito, ainda que o inimigo se levante, ainda que as coisas se vão de mal a pior, mas o nosso Deus é fiel para cumprir esse propósito. Só basta nós crer naquilo que o Senhor tem decretado no nosso favor. Então vamos dizer que ali no Egito, sendo escravizado pelo inimigo, o Senhor levanta Moisés para libertar aquele povo. Mas sabemos então que todas as vezes que o Senhor vai nos levantar, todas as vezes que o Senhor tem um propósito a se cumprir nas nossas vidas, às vezes Ele nos leva a nós ao deserto, Ele nos leva a nós a um lugar mais baixo, porque para que às vezes nós descemos para que nós possamos subir novamente. Porque se nós olharmos para a história de Moisés estava no Egito, mas ele não era escravo. Moisés estava no Egito, mas ele não estava sendo escravizado com aquele povo, com a sua descendência, mas pelo contrário. A Bíblia vai dizer que Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Então Moisés ele tinha sim as suas regalias, ele tinha a sua mordomia, mas a Bíblia vai dizer então, que o Senhor escolhe Moisés com um propósito. E quando o Senhor escolhe Moisés, ele faz com que Moisés venha abrir mão do seu palácio, ele faz com que Moisés venha abrir mão do seu conforto e leva Moisés para o deserto. E quando Moisés então está no deserto, o Senhor fala com ele novamente. Fala: olha, Moisés, retorna àquela nação, porque eu vou te guiar agora como Salvador, como libertador de Israel. Quando então Moisés vai até Faraó, todos nós conhecemos a história, que o Senhor usa Moisés vai de novo para Faraó e fala: olha, deixa o meu povo ir para que possa adorar ao nosso Deus no deserto. E o Senhor então nos fala que Deus usa Moisés para fazer ali grandes prodígios e maravilhas ali no Egito, mas também para que a história venha a ser contada para nós, a providência de Deus, os milagres que Deus faz. Foi necessário o Senhor endurecer o coração de Faraó, para que nós possamos entender hoje que como o Senhor nos ordena uma palavra, como o Senhor nos revela uma palavra de bênção, não vamos pensar nós que isso vai ser bonança, só vai ser maravilha, não. Vai ter perseguições, vai ter levantes contra nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer que nós, no mundo, nós teremos aflições, mas que nós devemos ter um ânimo, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos deu a palavra de
bênção a nosso respeito, só basta nós perseverar, só basta nós continuar no propósito do Senhor. Então o Senhor faz todo aquele processo, né? Usa ali as suas maravilhas, manifestando as vezes pragas do Egito. Então, o rei Faraó ordena para que aquele povo viesse sair do Egito. Logo após ali, a última praga que foi a morte dos primogênitos. Quando aquele povo então sai da terra do Egito, a Bíblia vai dizer que o primeiro milagre que o Senhor vai fazer quando tira aquele povo dessa visão, abrir o mar vermelho. Agora imagina comigo, o Senhor que ama aquele povo, a Bíblia vai dizer que pelo dia tinha uma coluna de nuvem para que o sol do deserto viesse a fadigar aquele povo. E de noite também a Bíblia vai dizer que estava uma coluna de fogo para que viesse aquecer e iluminar o caminho daquele povo. Ou seja, na dificuldade, no meio da tribulação, o Senhor nos dá o sustento. No meio da perseguição, o Senhor nos dá o livramento. No meio da perseguição, o Senhor está com suas mãos seguidas sobre a nossa vida. Então, quando aquele povo vê os milagres do Senhor na terra do Egito, aonde ali toda a terra sofreu aquela despraga, mas o povo de Deus estava guardado, o povo de Deus estava protegido. Então, quando eles passam o mar vermelho, o Senhor, diante daquele mar vermelho, a Bíblia vai dizer, já começa a primeira murmuração daquele povo que tinha visto os milagres acontecer, aquele povo que tinha visto a despraga acontecer na terra do inimigo, mas nas suas tendas nada aconteceu. Então aquele povo começou a duvidar do poder do Senhor, começou a questionar o nosso Deus. A primeira murmuração vai falar para Moisés, por acaso não havia sepulcro o suficiente na terra do Egito, para que você viesse nos tirar da terra do Egito para morrer aqui na mão de Faraó. Mas o Senhor fala para aquele povo, olha, veja o livramento que o Senhor vai dar para vocês. Então quando o Senhor abre o mar vermelho, aquele povo ele passa em terra seca pelo fundo do mar. Quando ele chega do outro lado, eu vou dizer que novamente vem uma murmuração. Após ele ver esse milagre, após ele contemplar a estraga, após ele contemplar o milagre do Senhor abrindo o mar vermelho, ainda o seu coração estava endurecido, ainda o seu coração estava ainda no Egito, porque a Bíblia vai dizer, quando ele se depara com as águas do mar, a Bíblia nos fala que aquela água era amarga, então não conseguia saciar a sede daquele povo. Aquele povo então começa a murmurar contra Moisés. Moisés, por que você nos tiraste da terra do Egito para morrer nesse deserto de sede? Mas o Senhor então usa Moisés para que viesse curar aquelas águas. Então, mais um milagre, aquele povo contempla ali, naquela trajetória. Agora, a Bíblia vem chegando nesse texto, o Senhor nos fala no contexto dessa história. A Bíblia vai dizer que aquele povo teria saído da vitória, tinha saído vitorioso da batalha. Quando o Senhor entrega as mãos daquele povo, aquela nação dos cananeus, todos os cananeus foram derrotados pelos israelitas. Mas quando chega então, nesse versículo onde nós lemos, ele começa novamente a murmurar contra o Senhor. Mas aqui chega uma murmuração a ser mais grave, porque se nós meditarmos essa palavra, vamos dizer, que esse pão, a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Ou seja, aquele povo estava falando, a nossa alma, esse pão que o Senhor tem enviado do céu, o sustento que o Senhor tem dado para nós até o dia de hoje, tem sido desprezível. Algo vil é algo desprezível, algo vil é algo que não tem nenhum valor. Então aquele povo estava dizendo para Moisés que a providência que Deus teria dado para ele não tinha nenhum valor. Aquele povo estava dizendo, olha Moisés, este pão que o Senhor tem enviado dos céus, as pandemias que o Senhor tem enviado para nós, essa não tem nenhum sentido nas nossas vidas. Essa para nós não tem nenhum valor. E às vezes quando eu medito nas palavras, vamos ver, o Senhor nos faz entender que às vezes nós estamos da mesma maneira. Às vezes nós estamos diante de uma situação onde o Senhor acaba de nos entregar um milagre, porque só em nós estamos aqui nessa noite, já é um grande milagre. Se nós pudermos respirar, somente nós podermos falar, ouvir, enxergar, que é um grande milagre. Mas às vezes nós murmurando contra o Senhor. Às vezes nós começamos a murmurar e falar, Senhor, mas que vão ter sido, começamos a fazer com as árvores, no livro de Salmos 73, as árvores começam a olhar para as belezas deste mundo. As árvores começam a olhar para as belezas, para a riqueza passageira dessa terra e começam a falar, irmão, tem sido servir ao Senhor, irmão, tem sido acordar de madrugada, irmão, tem sido me santificar a minha vida para
Nós começamos a fazer com aquele povo. Nós começamos a esquecer dos milagres que o Senhor tem feito por nós. O grande milagre, o maior milagre que nós temos na nossa vida é o milagre da salvação. É o milagre que Jesus Cristo por nós, ali na cruz do Calvário. O milagre que o Senhor nos fez ali, novamente, ser herdeiro dos céus. Porque nós estávamos destruídos da glória do Senhor, nós estávamos separados da presença do Senhor, nós estávamos distantes. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, ou seja, no capítulo 53, que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, que pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o caminho que nós se desviava era o caminho da maldade, o caminho que nós se desviava era o caminho da perdição, porque nós não tínhamos direção. Mas o Senhor então nos deu novamente uma direção. Mas às vezes nós fazemos com aquele povo, nós começamos a ser grato ao Senhor pelos livramentos que Ele nos dá, porque às vezes nós desejamos algo, e esse algo, quem sabe, não é da vontade do Senhor para nossas vidas. Quem sabe nós temos orado, quem sabe campanha não tem alcançado aquilo que nós temos pedido para o Senhor, porque quem sabe esse algo que nós estamos pedindo não agrada o Senhor, porque a Bíblia diz no livro de Tiago, quando nós oramos e não recebemos, é porque nós estamos pedindo mal, nós estamos pedindo para gastar em nosso próprio deleite, nós estamos fazendo com aquele povo. Então aquele povo que tinha visto o milagre do Senhor, aquele povo que tinha contemplado as maravilhas que o Senhor teria feito por ele, e ali ele contemplava a promessa que o Senhor tinha para ele, porque ele estava no deserto, você não ia morrer no deserto. A palavra do Senhor nos fala que quando ele tirou aquele povo do deserto, ou seja, da escravidão, o Senhor deu uma direção, o Senhor falou, olha, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Essa terra você vai se deleitar, porque essa terra é uma terra próxima. Essa terra é uma terra de abundância, é uma terra de fartura, de alegria, aonde você não vai mais se lembrar da tribulação que você passou nesse deserto, aonde você não vai mais se lembrar das aflições que você passou nas garras de Faraó, porque o Senhor nos fala que o que o Senhor tem para nós não há de se comparar com o peso de glória, a qual a nós há de ser revelado. Então aquele povo estava na trajetória, como nós estamos na trajetória, mas às vezes no caminhar, que sabe, na nossa caminhada, nós começamos a pensar que em vão precisa servir o Senhor. Quantos de nós, quantas vidas que pregavam a palavra, quantos que louvavam o nome do Senhor, e hoje já se encontra afastado da presença do Senhor, porque tem feito com aquele povo, tem olhado para as aflições dessa vida, tem olhado, tem colocado os seus olhos nas coisas que são passageiras. Então o Senhor, quando aquele povo começa a murmurar contra Moisés, começa a falar do Senhor, que aquele povo não tinha nenhum prestígio, que aquela providência que o Senhor teria feito para ele não tinha nenhum valor, não tinha nenhum sentido. O Senhor então se ira com aquele povo. A Bíblia diz então que o Senhor ordena que a serpente venha entrar no arraial daquele povo e começa a matar aquela nação, começa a matar aquele povo, aquelas pessoas que teria murmurado contra Moisés, que teria murmurado contra o Senhor. E a Bíblia diz então que quando aquele povo se arrepende desse mal, desse pecado, quando teria cometido, ele fala, Moisés, ora para o Senhor, porque o Senhor vinha ter misericórdia de nós, porque nós não viemos, todos nós não viemos perecer nesse deserto, porque todos nós não viemos morrer com a picada dessa serpente. O Senhor então ordena a Moisés que vinha levantar uma serpente de bronze e pendura ela ali no deserto. E fala, olha, todo homem que for picado pela serpente e olhar para essa serpente ali de bronze, vai ser curado, vai ser restaurada a sua saúde. Então, quando eu vejo essa palavra, eu vejo que nós somos semelhantes àquele povo, porque nós se rebelamos contra a palavra do Senhor, nós não obedecemos a palavra do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que quando o Senhor olha do alto dos céus para a terra, procurando um homem que fazia o bem, mas todos nós fazíamos somente o mal continuamente. Então, essa palavra simboliza Cristo que foi levantado ali na cruz do Calvário. Então, aquele povo que saiu ali, toda vez que olhar para a serpente, que foi picado por ela, mas olhar para a serpente de bronze, vai ser curado. O que essa palavra vem nos ensinar para nós? Olha, nós, ao decorrer dessa vida, ao decorrer da nossa caminhada, nós fomos submetidos com o pecado, a enfermidade, o pecado. E essa enfermidade é para nós, porque a palavra do Senhor nos fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todos nós olhamos para Cristo, nós não vamos morrer, mas nós vamos ser curados dessa enfermidade. Nós vamos ser curados dessa enfermidade, que é o pecado que tem lascado a humanidade. Então, se você está nessa noite, quem está murmurando, quem sabe se você está falando contra o Senhor, você tem esquecido dos benefícios que o Senhor tem feito por você. Quem sabe você está aqui angustiado porque aquela bênção que você tem tanto desejo não tem chegado. Quem sabe se você está aqui
desanimado, porque já tem pedido tanto algo para o Senhor, mas ainda não tem recebido. Mas o Senhor nessa noite está falando: olha, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para o autor consumador de todas as coisas, porque se nós então olhar para o Senhor, a nossa alma vai ser curada, porque às vezes nós anunciamos, às vezes nós entramos no templo angustiado, com a nossa alma enferma, com o nosso coração angustiado, com nossos pensamentos turbados, como estava aqueles discípulos ali, quando o Senhor falou que ia para a cruz. No livro de João capítulo 14, na última semana de Jesus Cristo na face da terra, quando o Senhor estava findando o seu ministério, vamos dizer que o Senhor já não curava, vamos dizer que nos últimos dias do ministério de Jesus já não falava, não fazia mais prodigio, já não fazia mais maravilha, já não aumentava mais a multidão, mas Jesus estava ali falando: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês devem perseverar, vocês devem continuar ali crendo em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, porque o Senhor olha para o coração do Deus. Muitos daquela multidão, vamos dizer, quando o Senhor vai celebrar a ceia, vamos dizer que só estava ali com ele os seus discípulos. A multidão já não estava mais com Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra dele agora é de vida eterna, a palavra dele agora estava direcionada à consumação do que ele veio fazer na face da terra. E às vezes nós servimos ao Senhor na mesma proporção daquela humanidade. Às vezes nós servimos ao Senhor pelos milagres, às vezes nós servimos ao Senhor pelas coisas que pode nos conceder aqui nessa terra. Mas o Senhor vai falar: olha, aqui nessa terra não é passageiro, aqui nessa terra todo um dia vai ter um fim, mas vocês devem alegrar o seu coração, porque na casa do meu Pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria aqui, eu vou nos preparar um lugar. E quando eu vejo essa palavra, eu vejo que Jesus não foi preparar um lugar onde nós iremos morar, mas ele foi preparar um caminho, porque ali na Rua Vale, quando ele deu o brado de vitória, foi onde ele abriu o caminho da eternidade. Porque antes da morte de Jesus, nós não tínhamos esse caminho. Antes da morte de Jesus, nenhum homem poderia se salvar, porque o caminho estava fechado, o caminho estava de uma barreira entre nós. Agora, após a morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de uma batalha. Então, a partir daquele momento, nós temos livre acesso ao Senhor. Então, nós entendemos que muitos estão, com a sua alma angustiada, estão ali com aquele povo murmurando: olha, e vão ter sido sair do deserto, ou seja, e vão ter sido abandonar o mundo, e vão ter sido aceitar Cristo, porque a tribulação, ela só vem continuamente na minha vida. Porque às vezes o Senhor consegue uma vitória hoje, mas logo após vem a tribulação. Às vezes o Senhor nos entrega uma bênção agora, mas logo após vem o levante do adversário, logo após vem o levante do inimigo. Mas o Senhor não quer que nós venhamos murmurar, o Senhor não quer que nós venhamos falar: olha, e vão ter sido receber essa vitória, e vão ter sido perseverar no caminho do Senhor, porque foi assim que as aves fez, e vão ter sido servir ao Senhor, e vão ter sido dedicar a minha alma, a minha vida para servir a Cristo, porque o ímpio está prosperando, mas a meus filhos têm necessidade de pão. O ímpio está falecendo, mas enquanto a minha figueira está guisada com suas folhas caindo, ou seja, a prosperidade, nossa, nessa vida não é a prosperidade terrestre, mas a prosperidade que nós temos, que o Senhor tem para nós, é a prosperidade eterna. Então, se nós, para onde está olhando a nossa vida nessa noite, para onde nós estamos colocando nossos olhos, para onde nós estamos colocando a nossa esperança? Se nós estamos olhando para as coisas banais deste mundo, se nos convida nessa noite, olha para Cristo, para aquele povo. Se nós estamos em Deus, se nós estamos sem esperança, se nós estamos atribulados, se nós estamos angustiados, vamos olhar para Cristo nessa noite, porque através de nós olharmos para Cristo, nosso coração vai ser curado, a nossa esperança vai ser restituída, porque o Senhor nos tem deixado uma palavra de esperança para nós. E quando nós olhamos para a palavra, vamos dizer que o Senhor fala a sua palavra: olha, vai chegar um dia onde você não vai ter mais dor, vai chegar um dia onde você não vai ter mais angústia, vai chegar um dia onde você vai eternamente sorrir, eternamente, o adversário já não vai poder mais tomar essa alegria que vai ter em seu coração. Mas quando nós olhamos para o mundo, quando nós deixamos de olhar para Cristo, nós começamos a olhar para as coisas deste mundo. Quem sabe nós olhamos: por que muito está prosperando e eu não prospero? Por que a família de fulano está abençoada e a minha está, meu filho está nas drogas? Quem sabe o meu marido está enfermo? Quem sabe estou passando por uma situação dessa? Quem sabe a porta, o emprego tem se fechado? Às vezes nós começamos a olhar para as coisas deste mundo e deixamos de olhar para Cristo. Então o Senhor vai nos falar: olha para Cristo, porque todos aqueles
vamos falar aqui, nós vamos entender que o Senhor está nos céus, aguardando o Senhor, aquele grande dia para nos levar para morar contigo na glória. Então, se nessa noite vocês têm olhado para as coisas deste mundo, se vocês têm olhado para as coisas passageiras dessa vida, quem sabe tem até mesmo desprezado as coisas do Senhor, tem desprezado a obra do Senhor, tem desprezado a palavra do Senhor, porque muitos já têm desprezado essa palavra, muitos já têm desprezado a palavra do Senhor Jesus Cristo. Está fazendo como aquele povo desprezou a providência do Senhor. Agora imagina comigo aqui, aquele povo saiu do Egito, o Senhor todo estava levantava contra aquele povo, o Senhor providenciava o milagre. Todos os levantes que o adversário colocava na frente daquele povo, o Senhor lançava por terra aquelas muralhas. Mas mesmo assim, aquele povo ainda tem a coragem de falar para Moisés: falando, quão tem sido servir o Senhor, e vão ter sido sair do Egito, e vão ter sido dedicar nossa vida na caminhada da fé. E quando nós olhamos para a história de Israel, a nossa história não é diferente, porque o Senhor falou: olha, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. E o Senhor chamou a sua igreja, e o Senhor falou: olha, eu vou te levar para uma terra, para uma nova terra e um novo céu. Eu tenho uma nova terra e um novo céu preparado para vós. Mas durante a caminhada, durante as perseguições, durante as aflições dessa vida, nós começamos a fazer com aquele povo. Nós começamos a murmurar, nós começamos a falar: olha, Deus não está me vendo, Deus não está ouvindo o meu clamor. Quem sabe Deus me abandonou porque eu já não estou mais conseguindo suportar essa missão dessa vida. Mas é neste momento que o Senhor nos fala que o Espírito Santo está intercedendo por nós. O jeito você não está sozinho nesse deserto. Nós não estamos, quem sabe, jogados ao léu, não, mas o Senhor está conosco. Mas o problema é que quando nós estamos na dificuldade, nós não olhamos para a providência do Senhor. Nós esquecemos do milagre, nós esquecemos das maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Olha para o nosso passado, quem nós era. Olha para, eu posso olhar para o meu passado, eu era um miserável pecador que andava nas garras de Satanás, que era escravo do inimigo. Mas às vezes nós esquecemos desse milagre sobre o seio. Às vezes que quantos de nós estávamos na droga, quantos de nós estávamos enfermos espiritualmente e fisicamente, quantos de nós estávamos desenganados pela medicina, o Senhor tem nos chamado para a sua obra e tem nos curado. Mas às vezes nós esquecemos dessas maravilhas, nós esquecemos desse benefício a qual o Senhor nos feito, e nós começamos a murmurar, nós começamos a falar: olha, que bom tem sido servir o Senhor, porque enquanto mais o dia passa, mais a minha vida parece que vai de mal a pior, e quanto mais eu oro, mais as coisas parecem que pioram. Não, mas vamos crer que o Senhor Jesus Cristo, independente do que aconteça, se tem levantado uma enfermidade na sua vida, se tem uma porta tem se fechado, quem sabe se um ente querido está enfermo, se quem sabe algo tem acontecido na sua vida, mas você possa crer que é mais um milagre que o Senhor vai fazer na sua vida, para que você possa testemunhar as maravilhas do Senhor. Porque eu me lembro do Senhor, desde que meu pai foi ensinado pela medicina, onde ali o médico falou para ele que não tinha solução de vida. Mas foi mais uma vitória para que ele pudesse nessa noite estar contando que o Senhor Jesus Cristo ele faz aquilo que a medicina não pode fazer. Mas às vezes, quando chega essa notícia para nós estabelecemos, quando chega essa notícia para nós, mas por que então que isso está acontecendo comigo? Se eu estou servindo o Senhor, se eu estou dedicando a minha vida para o Senhor, por que então que isso está acontecendo? E a Bíblia nos fala que em tudo nós devemos dar graça, mas quando chega esse momento, é difícil nos dar graça. É difícil nós glorificar o Senhor por tudo que acontece. É difícil nós agradecer o Senhor pelo pão que está faltando. É difícil nós agradecer o Senhor pela escassez quando chega na nossa vida. Porque quando a escassez chega na nossa vida, não é para nos deixar morrer no deserto, como foi com aquele povo. Quando aquele povo estava ali com aquela situação adversa, onde não tinha pão, onde não tinha água, não era para aquele povo morrer de sede, não. Mas o Senhor queria falar para aquele povo: olha, no deserto te sustento, no deserto eu tenho pão, no deserto eu envio a solução para a sua vida. Se você está com sede, eu faço jorrar água da rocha. Então no deserto o Senhor nos providencia um milagre. Porque se tudo está bem, por que o Senhor vai fazer um milagre nesse dia? Se tudo está sob, por que então o Senhor vai entrar em intervenção? Por que o Senhor vai fazer um milagre? Se nós estamos fazendo, se está tudo andando de acordo com a nossa vontade. Mas às vezes é necessário acontecer algo para que o Senhor possa provar o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é belo por nós. Um caso verídico, onde todos nós contemplamos o que aconteceu da vida do nosso pastor.
aquilo ali não foi apenas para testar a nossa fé, não, mas foi para mostrar que verdadeiramente o Senhor cumpre com a sua palavra, porque o Senhor nos fala na sua palavra, Ele protege aquele que ama, o Senhor nos fala na sua palavra, que aquele que anda na sua palavra, aquele que habita na sua mente do impotente, o menino não pode tocar. Então o Senhor providenciou, todos nós contemplamos os nossos olhos carnais do Senhor, Ele zela os nossos. Então, por que nós vamos ficar preocupados? Por que nós vamos ficar aflitos no nosso coração? E sabe que vocês têm entrado nessa noite, já não têm orado mais para Cristo, e sabe que você já não tem mais olhado para a solução que vem do Senhor Jesus Cristo, que sabe que seus olhos estão como fechados, como aqueles discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia me diz que aqueles discípulos, após o terceiro dia da morte de Cristo, a Bíblia me diz que aqueles discípulos se retornam ali para Emaús. Imagina que aqueles discípulos estavam falando: olha, enquanto tem sido deixado a nossa vida para servir a Cristo, porque hoje é o terceiro dia que Ele morreu, e agora nós teremos que retornar à nossa vida cotidiana, nós teremos que retornar à nossa vida a qual nós fazíamos. Essa Bíblia me diz que o Senhor se aproxima daqueles discípulos. A Bíblia nos diz que o Senhor caminhava com aqueles discípulos, começava a falar da palavra para aqueles discípulos, o seu coração ardia, mas os seus olhos estavam fechados, ele não conseguia contemplar a face de Cristo, porque os seus olhos estavam fechados, eles estavam somente olhando para o que tinha acontecido, eles estavam somente olhando para as aflições da vida que tinha acontecido. Olha, mataram o nosso mestre, agora o que será de nós? Mas eles não estavam olhando para a palavra, não estavam olhando: olha, eu vou ser crucificado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele não estava lembrando dessa palavra. E quantos de nós às vezes, passando com aquele povo, nós começamos a olhar para os problemas, nós começamos a olhar para as coisas da nossa vida, deixamos de olhar para Cristo. Mas a Bíblia nos fala: se nós estamos em Deus na nossa alma, se a nossa fé já está em Deus, quem sabe nós não temos mais fé no propósito do Senhor, aquela promessa que o Senhor nos fez. O Senhor nos falou: se você olhar para Cristo, a sua fé novamente vai ressuscitar a sua fé novamente. Se você já olhar essa esperança, mas se você olhar para Cristo, a sua esperança novamente vai ser ressuscitada, porque o Senhor Jesus Cristo nos fala que aquele que crê em mim, ainda seja morto e viverá. Então, toda aquela nação, todo aquele povo que orava para aquela serpente, era curado. Então, o Senhor nos quer que nós olhamos para Cristo, porque se nós não olharmos para Cristo, nós iremos morrer, porque muitos estão morrendo, porque não estão olhando para Cristo, muitos estão entrando em depressão, porque não estão olhando para Cristo, que é o dono da alegria. Muitos estão, quem sabe, suicidando, porque não vê solução na sua vida, não vê nenhuma esperança na sua vida, para ele já não tem mais sentido viver. Então está cometendo suicídio, porque já não tem nenhuma esperança. Mas se nós olharmos para Cristo, essa enfermidade da depressão vai ser curada. Se nós olharmos para Cristo, a enfermidade da depressão, da angústia vai ser curada. Então, se você está angustiado nessa noite, eu quero te convidar a olhar para Cristo, porque Jesus Cristo, Ele quer curar a sua alma. Jesus Cristo, Ele quer arrancar essa tristeza do seu coração, porque somente Ele pode arrancar o seu coração. Somente Cristo, Ele pode trazer alegria ao nosso ser, porque a Bíblia vai dizer que a paz que Ele dá não é como o mundo dá. Mas a paz que Jesus dá, uma paz que excede todo entendimento. Por que entendimento? Porque nós, quando estamos passando por tribulação, o mundo vai olhar e falar: mas por que ele está em paz? Por que ele está sorrindo se ele está passando por esse momento tão difícil? Por que ele está então perseverando orando ao Senhor se ele está passando por esse momento tão complicado? Então, essa paz que Jesus tem para dar para os nossos corações, essa paz que excede todo entendimento, porque o entendimento humano não pode entender a paz que Jesus Cristo coloca no nosso coração. O entendimento humano ele não vai compreender o descanso que o Senhor tem para nós. Então, nós devemos perseverar, não vamos tirar os olhos de Cristo, porque quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós merecemos. Porque aquela nação, aqueles que tiraram os olhos de Cristo, aqueles que estavam acometidos daquela enfermidade, santificados pelaquela serpente, mas aqueles que não olharam para aquela serpente de bronze, eles morreram. Ou seja, todos aqueles que tiraram os olhos de Cristo, nós não conseguimos perseverar se nós não olhamos para Cristo. Lembra que vou passar em onde o Senhor nos fala que quando aqueles discípulos estavam no meio do mar, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo, Ele vai encontrar o barco, e de início aqueles discípulos vão pensar que era fantasma. De início aqueles discípulos começam a todos ali gritar, a reclamar, apavorados de medo. Mas quando Jesus fala: olha, não temas, sou eu que estou andando sobre as águas. Então de repente Pedro vai falar: Senhor, você és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então Jesus Cristo ordena para Pedro que ele viesse ao encontro de Jesus Cristo.
E o que me chama a atenção é quando Pedro desce do barco, a Bíblia vai dizer que ele começa a andar sobre as águas. Mas de repente ele tira os olhos de Cristo. De repente ele começa a olhar para a tempestade. Quem sabe de repente ele começa a olhar para o barco que já estava distante, ele começa a olhar para a zona que estava longe. E a Bíblia vai dizer que nessa hora ele começa a afundar, ou seja, quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós naufragamos. Quando nós tiramos os olhos da palavra do Senhor, nós começamos a crescer. Porque a Bíblia diz que a tua palavra é alimento para o faminto. A Bíblia diz que ela é pão para o faminto, ela é água para o sedento. A Bíblia diz também que ela é remédio para o doente. Então, quando nós tiramos os olhos de Cristo, tiramos os olhos da palavra, nós começamos a morte começa a nos tragar. A fé nossa já começa a diminuir, porque nós não estamos mais olhando para a palavra. Quando nós então deixamos de olhar para Cristo, nós deixamos de alimentar a sua palavra, então nosso corpo espiritual começa a crescer. Porque se nós, o nosso corpo físico, se nós deixar de alimentar, a tendência dele é enfraquecendo até morrer se nós não alimentarmos. Assim também a nossa vida espiritual, assim também a nossa vida é com Cristo, se nós tirarmos os olhos de Cristo, se nós tirarmos os olhos da palavra, se nós deixarmos de meditarmos a palavra, nós começamos a enfraquecer. Nós começamos a ver que a nossa vida não tem nenhum sentido, nós começamos a pensar, porque vai começar a falar, olha, você não vai conseguir, é melhor você desistir, é melhor você parar. Então nesse momento, que nós tiramos os olhos de Cristo, o adversário, ele vem nos afrontar, ele vem nos colocar o prato na nossa vida, para que possamos desviar completamente a nossa visão de Cristo. Mas quem sabe se nós estamos distantes do Senhor, quem sabe se nós já temos tirado os olhos dessa palavra, se já nós não temos mais a fé de um dia encontrar com Cristo, se já nós não temos mais essa esperança de um dia que Cristo vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. Nessa noite eu quero te convidar, volta novamente a olhar para Cristo, volta novamente a olhar para as promessas que o Senhor está deixando para a sua igreja, porque aquela nação tirar os olhos da promessa do Senhor. Ele começava a duvidar da promessa que o Senhor iria levar ele para uma terra que mandava leite e mel. Agora imagina o Senhor fazendo todos aqueles milagres, mas mesmo assim ele ainda não acreditava. Mesmo o Senhor abrindo uma vermelha, mesmo o Senhor enviando pão do céu. Agora imagina, quem é esse que envia pão do céu se não for o próprio Cristo? Quem é esse que envia pão do Cristo para aquela nação se não for o próprio Cristo? Quem é esse que faz a sua sandália crescer de acordo com os seus pés? Quem é esse que faz as suas vestes crescer também de acordo com o seu corpo? Quem é esse se não é o próprio Deus que faz esse milagre? Mas aquele povo, mesmo não tendo esse milagre, mas mesmo assim já não acreditava mais na promessa de entrar em casa. Ele começava a murmurar, ele começava a questionar a vontade do Senhor, ele começava a questionar a aprovação que o Senhor ordenava para ele. Todos nós, quando chega a aprovação, nós começamos a falar, melhor é desviar, melhor é afastar da casa do Senhor, porque não vale a pena perseverar, não vale a pena seguir a Cristo, porque está difícil demais. Às vezes nós olhamos para a prova, nós começamos a olhar para a aprovação, mas não olhamos para aquele Deus que tem providenciado milagre, todas as provas a qual nós temos passado. Às vezes nós olhamos para a enfermidade, mas nós não olhamos para Deus que tem curado nós, todas as enfermidades a qual prova nós já temos passado. Quantos de nós já tem sido, né? Eu creio que alguém, além de mim, eu creio que alguém da minha vida nessa noite já tem recebido, se não da sua vida, mas de alguém seu, desse noite, que ele fala, olha, para fulano não tem mais jeito, para você não tem mais jeito, também disse que não pode fazer nada. Mas o Senhor provou para você, para mim, para você, que é um Deus que vai além da travessia, que é um Deus que vai além daqueles objetivos humanos, que o Senhor é um Deus que abençoa, independente da nossa situação, independente da força que nós vivemos, entendendo, nosso Deus é maior do que a aprovação. Então, nessa noite, eu quero te convidar, não retire os olhos de Cristo, permaneça os olhos focados no Senhor Jesus Cristo, porque Ele deixou uma promessa de vir buscar a igreja. Não vamos murmurar quando a aprovação chegar ao nosso lado, não vamos murmurar quando a aprovação chegar diante da nossa porta, a dificuldade bater na nossa porta, não vamos falar para o Senhor, mas se Deus está comigo, por que isso está acontecendo? Nós vamos falar para o nosso Deus, vamos fazer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, por mim se levantará Glória a Deus. Então nessa noite, se você está, quem sabe, enquanto o chamado do Senhor, quem sabe se você está passando por um momento difícil, é nesse momento que o Senhor quer contar com você, é nesse momento que o Senhor quer te chamar para fazer a diferença na face dessa terra, porque assim como foi com Josué, assim como foi com Moisés, assim como foi com José, assim como foi com todos aqueles homens, a qual nós nessa noite,
Vamos dizer que o Senhor não chamou ele em tempo de bonança, o Senhor não chamou ele em tempo de fartura, mas o Senhor chamou eles em tempo de escassez. O Senhor chamou eles em tempo de guerra para trazer a paz. O Senhor chamou eles em tempo de escassez para trazer a bonança. O Senhor chamou eles em tempo de perseguição para trazer a libertação. Então, o Senhor nessa noite está não deixando essa palavra de direcionamento. O Senhor conta conosco. Não vamos tirar os olhos de Cristo, nós vamos perseverar, ainda que seja difícil, ainda que a caminhada seja dolorosa, nós vamos crer que nosso Deus é um Deus que luta a nosso favor. Se a enfermidade está ao nosso lado, se a enfermidade está assolando nossos entes queridos, mas não vamos murmurar, vamos crer que o nosso Deus tem uma terra onde ali a enfermidade não vai poder entrar. O nosso Deus tem uma terra, uma cidade santa, onde ali a escassez não vai poder entrar. Vamos crer nessa palavra, vamos crer na providência do Senhor, porque se aquela oração tivesse crido na providência do Senhor, muitos deles teriam entrado na terra de Canaã. Nós vamos ver pelo relato da palavra do Senhor, vamos entender. Somente 2 homens que saíram da terra do Egito entraram na terra de Canaã, porque murmuravam, porque não acreditavam que verdadeiramente o Senhor iria introduzir eles naquela terra e manava o Egito. Quando havia dificuldade, eles murmuravam. Quando havia dificuldade, eles falavam: olha, não tem sido em vão nós sair do Egito, tem sido em vão nós perseverarmos andando nesse deserto, porque não vai valer a pena nós ter saído do deserto, ter saído do Egito para morrer nesse deserto. Nós vamos dizer que Josué e Caleb estavam ali, não, essa dificuldade, essa provação, esse levante vai ser mais uma vitória que o Senhor nosso Deus vai nos conceder. Esse levante dessa nação que está se levantando contra nós vai ser mais uma milagre que o Senhor vai nos entregar na nossa mão, vai ser mais uma milagre que o Senhor vai passar por terra, vai ser mais água que o Senhor vai se abrir, porque quando eles estavam ali diante do rio Jordão, aquelas águas também foi abertas novamente ali para o povo de Israel passar. Então, cada vez que o Senhor enviar uma aprovação na nossa vida, toda vez que vier uma aprovação na nossa vida, vamos falar para o Senhor: vai ser mais uma aprovação para que o Senhor venha nos aprovar, vai ser mais uma batalha para que o Senhor venha nos conceder a vitória, porque todos aqueles que murmuravam, todos aqueles que falaram: olha, e vão ter sido servir o Senhor, e vão ter sido sair do Egito, todos aqueles morreram no deserto, todos aqueles que não alcançaram a terra que tornava o leite e mel. Então, quantos de nós estão morrendo no meio desse caminhado? Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. E quantos de nós têm ouvido no meio desse caminhado, porque não tem crido na palavra do Senhor, não tem colocado a palavra principal na nossa vida, que é a palavra da esperança, a palavra que o Senhor tem para nós, que é o final de todas as coisas. Porque aí ele está passando tribulação nessa vida. Mas o Senhor não fala na sua palavra que nada disso nos pode separar do amor do Senhor. De nada, se for escassez, se for tribulação, se for enfermidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, que nós possamos perseverar, vamos continuar olhando para Cristo nessa noite. Nós estamos, quem sabe, pensando em desistir, nós vamos voltar novamente a olhar para a cruz em Cristo. Porque, como o Senhor fala, olha, todos aqueles que olhar para o Senhor não vai perecer. Por isso, nós olhar para Cristo, vamos dizer que ali no Calvário, Ele deu o braço de vitória e falou que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo, quando Ele enviou o Espírito Santo para estar ao nosso lado. Então, nessa noite, eu quero estar deixando essa palavra para a nossa meditação, que nós possamos continuar sendo gratos ao Senhor. Não vamos ser gratos a Ele somente quando o Senhor está nos abençoando. Não vamos ser gratos somente quando as coisas estão indo tudo bem. Mas vamos ser gratos a Ele também pelos milagres que já tem feito na nossa vida. Vamos ser gratos a Ele por todos os benefícios a qual Ele nos fez. Vamos fazer o que o salmista fez. Ele falou: o que darei ao Senhor por todos os benefícios a qual Ele tem feito. Então, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós devemos permanecer alegres, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu quero louvar o Senhor nessa noite por essa oportunidade, quero convidar você para colocar os seus pés. Vamos estar orando nessa noite. Para onde está o seu olhar? Para onde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem colocado a sua esperança? Se a sua esperança está nas coisas desse mundo, te convidar essa noite, faça uma oração comigo. Vamos colocar novamente a nossa esperança em Cristo Jesus Cristo, no nosso Deus redentor que viva, que reina e vive para todo sempre. E sabe, se nós temos colocado a nossa esperança nas coisas deste mundo, se nós temos colocado a nossa esperança nos bens materiais, a Bíblia diz no livro de Salmos que muitos confiam em carros, muitos confiam nas suas contas bancárias, mas nós que servimos a Cristo, nós confiamos naquele que reina